fui amigo de dono de banca, assim, tipo, era um cara... Eu acho que isso vem de novo, né? Daquela época lá que eu tinha aquela... que era solto em Sei. Arujá. Eu Tinha uma pegava... banca perto lá da sua casa? Tinha banca lá. Em Arujá tinha banca. Né? Tinha uma banca lá. Uma banca só? Tinha uma banca. A banca que eu crescia, a banca de um japonês chamado Jorge. E que era... Cara, pra te descrever a banca do Jorge, eu vou pedir pra você lembrar a loja do Mogwai, do Gremlins. Sabe? Sei, A loja onde eles compram o Mogwai. sei. Que tinha lá, tem aquele chinês, aquele escuro, o cara fumando, aquela coisa bem... ou Caótica. aquela loja aquela livraria do História Sem Fim, sabe? No começo lá que o moleque, que o Bastian entra lá e tá o cara aqui, ó, fumando, aqueles troços, aqueles pilha de livro. A banca do Jorge era mais ou menos isso, era umas pilha de coisa, tudo pilha, pilha, pilha. E tinha lá um cantinho que tinha lá as novidades da Marvel, Super Aventuras Marvel, Heróis da TV, os gibis mais... aqueles formatinhos da Marvel e da DC que, puta, que me formaram, assim. Mas você começou que nem todo mundo, quer dizer, todo mundo, pelo menos que eu conheço, com Turma da Mônica e depois foi pra super-herói? Não, Não, fui direto no super-herói, você não cara. passou pelo Turma da Mônica? A Turma da Mônica, a Turma da Mônica eu lia quando ia na casa dos meus primos, porque eles gostavam muito de Turma da Mônica, eu lia lá, mas eu não sei porquê. Não, eu sei porquê, né? Tipo, o meu pai sempre curtiu quadrinhos, né? Ele gostava, tinha muito, levava muito quadrinho pra casa, ele levava emprestado, ele tinha um amigo que era um colecionador maluco, assim, comprava 100% do que saía na banca, enfiava numa caixa, emprestava pra ele, ele lia, devolvia, o cara trocava a Ah, caixa. então é isso, né? Você teve E, já seu pai que cortou esse caminho. e aí, então chegava lá, tinha de tudo, tinha Mônica lá, mas tinha Homem-Aranha. É, Então, quando eu lia um e lia o outro, de cara comecei a gostar mais de super-herói. De cara. Foi um negócio que eu fui, assim, tipo... tá falando isso mais ou menos quantos anos você acha? Puta, desde os 7 anos, assim, É. né? Eu curto quadrinhos de 6, 7 anos. Desde que eu comecei a ler, eu não lembro da minha vida sem super-herói, assim. Ah, é? Não lembro. Cara, que legal. Não lembro não lembro de eu... Você, você já lendo já era a história de já super-herói. curtia, já curtia, assim. E era a Marvel da Abril formatinho. Tá. Era... O formatinho era uma revista bem pequenininha assim, né? Com papel jornal. Que era mais barato fazer, né? Porque dava É. o corte do papel, era Porque mais econômico do e era um que... formato que era diferente dos Estados Unidos, eles tinham que adaptar tudo, porque a proporção não era a mesma, era um trampo absurdo, cara. É. E esse... Então, putz, eu li essas coisas. E aí, aí depois, puta, né, eu não lembro por que, eu acho que eu comecei a querer ter os meus, tipo... Vinha essas caixas Mas essas caixas vinham e iam embora? e iam Tipo, embora. era tipo, ficava um tempo, Era você tinha emprestado. você consumia tudo, aí Era vinha emprestado. Meu pai mas lia a tudo fora de caixa... ordem, tudo. Então, é isso. Ah, tá. Então eu tinha lá, vinha um treco, tipo, teve mês que chegava e eu falava assim, tinha ó, parte 3 de Watchmen, sabe? Sei. E se eu lia o bagulho e falava, não entendia porra nenhuma, mas falava, caralho, isso aqui é legal. E outras coisas, né? Tipo, a coisa ia meio misturada, era tudo misturado. E aí eu comecei a querer, daí eu via na banca que aquilo tinha uma continuidade, né? Então eu falei, puta, então... E eu lia muita sessão de carta. Ah, tá. E a sessão de carta sempre te informava o que vinha no mês seguinte. E Exatamente. aí eu comecei a fazer isso. E eu peguei e aí começava. Eu pegava a grana do lanche, que era o clássico, né? Claro. Pega a grana do lanche e fala. Não, tinha lá pra tomar um suco e comer uma coxinha. Um saguado. E aí eu começava a não tomar o suco, só comia o salgado, uma parada assim. E aí ia juntando dinheiro ao longo da semana, ficava ali, né? Pra minha mãe tava sempre bem alimentado, mas tipo, juntava E o juntando dinheiro e pra aí pum. comprar sua droga, que E era aí o torava quadrinho. lá o... E outra, e aí eu comecei a usar isso como moeda de troca, né? Minha mãe falou, puta, vamos comigo no banco. Ir pro banco, pra mim, era que nem ir pra igreja. Porque é aquela coisa, eram horas de espera. Banco nos anos 80, né? Cara, era muito Era chato. fila, era 2 horas de fila, não existia
home banking, caixa eletrônica, não tinha nada. Você tinha que ir lá, pegar a fila. Falar com o caixa e resolver as paradas. Falar com o caixa e resolver a parada. Com o gerente, tinha um gerente para atender a cidade inteira. E Arujá tinha a Rua dos Bancos. Todos os bancos estavam na mesma rua, que frequentemente tinha uns assaltos lá e tal, né? Essas coisas anos 80 tinha essas coisas cabulosas. Agora parou, né? Mas tá voltando, né? De vez em quando eles explodem uns caixas eletrônicos aí. E aí, putz, você ficava no banco lá, cara, tipo, ficava 2 horas. E ela não queria ir sozinha, né? Sugando sua vida. E eu falava, não, eu vou, mas você tem que me comprar um gibi. Pra eu ir lendo lá. Eu ir lendo, aí eu ia. E tá uma puta companhia, né? Ela queria que eu ficasse junto lá e eu ficava lendo o gibi. Mas aí então a gente passava. O Jorge, o jornaleiro, ele ficava na Rua dos Bancos. Ou uma rua do lado. Que era esse da loja do Mogwai. Aí entrava lá, comprava algum negocinho. Lembrei um treco agora que teve uma edição que tinha o Grandes Aventuras Marvel, que era bimestral, que tinha as histórias completas, né? Ou grandes desfechos de saga, que era treco que você esperava sempre com ansiedade. Tipo, foi onde eu li o Morte da Fênix pela primeira vez, foi no Grandes Heróis Marvel número 7. E eu lembro que eu comprei, tinha uma parada do Quarteto Fantástico, que era o quarteto, se não me engano, era o quarteto do John Byrne, assim, que era foda também. E eu tava levando, saí da banca, escorregou da minha mão e caiu na sarjeta. E eu peguei e tinha uma substância na capa. Na capa. E eu não pensei 2 vezes, eu passei a mão. Cara, era um... Nossa, que nojento. Era um escarro. Ai, cara. E eu limpei o troço, assim, daí eu falei, mano do céu. Isso é que é nerd, cara. O cara não pensou 2 vezes em salvar. Falei, não, para. Só que... ele ficou enrugado e eu fiquei com nojo e arranquei essa capa. Eu vou procurar ela na minha coleção, que eu tenho certeza que ela tá em algum lugar lá sem capa. E depois, nossa, é uma época pré-álcool gel, né? Então, exatamente. Tipo, eu nem quero pensar onde eu fui me higienizar depois dessa desgraça. Mas, cara... Caramba. Tem 2 coisas que eu tenho ainda, e a outra eu tenho certeza absoluta que eu tenho, que eu vi outro dia, que quando eu fui tirar o meu Cavaleiro das Trevas do plástico, que ele veio num plástico, eu abri muito rápido e o Durex pegou na capa e ele rasgou um pedaço da capa. Me dói até hoje, tá ligado? Tá me doendo agora, cara. Tá me doendo agora. Sabe, é o Cavaleiro das Trevas da época, tá ligado? Tipo, hoje eu tenho o Cavaleiro das Trevas lá autografadão pelo Miller, tem o Ultimate Edition, tem umas paradas lá, fica tudo... Mas o que importa pra mim mesmo, tipo, o que eu amo, é aquele que eu li quando eu era moleque. Aquele que tenha... Você leu encadernado ou você leu em partes primeiro? Nas caixas eu li em partes, e depois eu comprei o encadernado pra mim. Como que foi, cara, quando você caiu na sua mão o Cavaleiro das Trevas? Eu lembro como foi pra mim, cara. Como foi pra você? É que a minha referência do Batman já era o Batman do Neil Adams, né? O meu não. Então pra mim foi bem mais quebra. O seu era o Adam West? Era aquele que tava na tua cabeça. Exatamente, era o Adam West. Era uma coisa boba, cara. Então pra você... Mas mesmo assim, você viu que aquilo era diferente. Eu vi que aquilo era diferente porque eu li as introduções, eu aproveitava o gibi, entendeu? Tipo, porque a fila do banco levava 2 horas, eu li o bagulho em 15 minutos. Então eu lia, na fila do banco eu li umas 3, 4 vezes o mesmo gibi. Eu lia, aí depois eu lia de novo, daí eu só olhava as figuras, né? Olhava os quadros, olhava a ilustração. Comecei a prestar atenção em quem escrevia, quem desenhava, por que eu gostava daquele cara. Esse cara é o mesmo que fez tal coisa. E aí eu comecei a fazer essas relações, né? Entendi. Mas era bem... por conta disso, que ficar sabe? Você ficava com o track, era aquele que você tinha. Então você ficava com o gibi. Assim, eu aproveitava ele até o final, assim. Então eu lia a introdução, lia a sessão de carta, lia tudo. Às vezes os caras colocavam
artigo especial, né? No começo do HQ e tal. Então, pra mim, eu li muito sobre a importância do Cavaleiro das Trevas antes de efetivamente ler o Cavaleiro das Trevas, né? Porque já estavam esquentando isso, já estavam... E aí depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, onde eu me informava era no Recado Devir. Ah, tô ligado. Que Devir foi é- muito importante, né, Cara, pra esse Devir... mercado nerd, cara. Devir era o encontro de todos os malucos lá, cara. A Devir era... Qual foi a primeira Devir que eu fui? Você lembra o endereço? Tinha uma perto na Praça da Árvore? Não. Tinha uma... Era a Vila Mariana, era uma casinha, era um sobrado na perto Vila de uma Mariana. praça, mais ou menos. Lá é o primeiro lugar da Devir? Eu acredito que sim, foi a primeira que eu fui. Eu também. frequentava lá em 90. É. Puta, essa época, em 90, eu fazia um curso técnico, né? Fazia curso o de quê? edificações. O quê? Curso de edificações. O que é isso? Porque, olha, não é todo mundo que tá vendo que você tem que continuar desenhando. Vou te explicar por que você tem que continuar. Porra, eu curtia pra caralho quadrinhos. Certo. Falei, não, é isso que eu quero. Eu gostaria muito de fazer isso da minha vida. Aí você vai testar, né? Fui testar meu pai lá em algum momento e falar assim, então, não, eu gosto de desenhar. Ah, você pensou em ser Eu desenhista em desenhava algum pra momento? caralho, Porra. desenhava, moleque. Sei. Enchia caderno de desenho, fazia os meus desenhos épicos lá com... Super-heróis e puta, lutas. e tudo. criava meus personagens e tal. E aí, eu falo, puta, eu queria desenhar. Só que não existia, né? Na época não tinha um campo para... a galera não era um negócio que era... Claro que não. Eu falei aqui um dia, o pessoal fala, se você queria fazer história em quadrinho, ou você trabalhava na Maurício Souza, ou não tinha outra opção. né? Não tinha outra opção. Você ia fazer o quê? Pensa, história em quadrinho, vão ganhar dinheiro como? Não tem. Não tinha. E foi o que o meu pai falou. Falou assim, isso aqui não vai te dar dinheiro. Você gosta de desenhar? Tem que ser arquiteto. Ah, Porque ele fez a coisa mais próxima. ele fez a conexão lá, pegou. Na época você tinha 5 profissões, né? Arquiteto, Eu tinha médico 5. e advogado. Não tem muita opção. Não vai ser médico, não vai engenheiro, não desenha. Quem desenha é o arquiteto. Falou, vai ser arquiteto. Então ele falou, vai ser arquiteto. E ele falou, para ser arquiteto, já que você quer ser arquiteto, vai fazer um curso de edificações, porque você vai sair pelo menos técnico e você vai saber desenho técnico, porque desenho, ele falou, cara, vai desenhar o Batman e desenhar uma casa é a mesma coisa. Não que ele não tinha essa visão, mas ele era meio pragmático, né, nessa parada de tipo, onde você vai fazer o que você vai fazer para ganhar dinheiro.